José, homem silencioso, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje, embora seja domingo, prevalece no nosso calendário a festa de São José, a segunda festa de São José que celebramos no ano, a primeira no dia 19 de março e esta segunda festa de São José Operário, no dia 1º de maio. Uma festa muito providencial, porque com ela nós abrimos esse mês tão querido ao nosso coração, que é o mês de maio, o mês de Maria, não é? O mês em que nós consagramos de um modo muito especial a devoção à Nossa Senhora. E assim como nós dizemos muitas vezes que não existe Jesus sem Maria, também não existe Maria sem São José, de modo que é ele que nos introduz no mês de Nossa Senhora. Os santos dizem que de Maria nunquam satis, ou seja, de Nossa Senhora nunca se fala demais. Guardando as devidas proporções à Mãe de Deus, podemos dizer também, de São José nunca falaremos demais. E nós vemos que nós estamos vivendo o tempo de São José. É uma devoção que surgiu, digamos, com uma nova força, um novo vigor em nossos tempos. Uma devoção incentivada por uma sucessão de papas que, como vigários de Cristo, nos apresentam São José como padroeiro da Igreja, mas também como alguém que devemos e podemos imitar em nossa vida. Então, se de São José nunca se fala demais, como falar de São José? Não é? Tantos títulos, tantas virtudes, basta pensarmos na sua ladainha, para não nos estendermos e não nos perdermos até por tantas coisas que podemos dizer de São José. Eu queria convidá-los a refletir somente em um título, em uma qualidade, uma virtude de São José. São José, o homem do silêncio. José silencioso, rogai por nós. Nós podemos dizer, meus irmãos, que o silêncio é uma característica de São José. É algo que marca a vida desse homem, é o silêncio. Quando falamos silêncio, pensamos logo na ausência de barulho, ou pensamos logo no não falar. Sim, mas vamos ver que é muito mais do que isso. Quando dizemos que São José é silencioso, quando nos referimos a este silêncio na vida de São José, o sentido é muito mais profundo, o sentido é muito mais amplo. Em primeiro lugar, sim, o silêncio de São José é o silêncio das palavras. Portanto, no sentido literal, silêncio. São José era um homem que falava muito pouco. Ele falava tão pouco que a Sagrada Escritura não registra uma única palavra de São José. E é uma coisa que nos chama a atenção, porque aquelas pessoas, digamos assim, envolvidas mais de perto nos mistérios de Cristo, falam. Se nós pegarmos, por exemplo, a Anunciação, depois o nascimento de Jesus, os pastores falam. O Evangelho registra as palavras dos pastores. Os reis magos falam, o Evangelho registra as palavras dos reis magos. Os inimigos de Jesus falam, os apóstolos falam, João Batista fala, não é? Os discípulos falam, e São José não fala. Não se registra uma única palavra de São José. De modo que é uma mensagem que o Espírito Santo quer nos deixar. José era um homem que falava pouco, era um homem que não só não se excedia em palavras, mas que falava muito pouco. Era um homem que agia, era um homem que era pronto para cumprir aquilo que Deus lhe pedia, mas não falava muito, e mais ainda falava muito pouco. Portanto, um homem interior, um homem interiorizado, um homem que tinha dentro de si tudo aquilo que ele precisava, dentro de si e ao redor de si, com Jesus e Maria. As palavras não eram necessárias. Então, em primeiro lugar,
era realmente um homem que falava pouco. Mas no segundo sentido, o silêncio de São José, e isso é muito próprio dele, é o silêncio da sua missão. A missão de São José era uma missão silenciosa, e ele tinha a missão de silenciar. Silenciar o quê? Aquilo que se referia a Nossa Senhora e aquilo que se referia a Jesus. Nós podemos ver uma imagem de São José na Sagrada Escritura, naquele véu que separava a parte mais sagrada do templo, chamada Santo dos Santos, onde estavam as coisas mais sagradas, a Arca da Aliança, figura de Nossa Senhora, o maná, as tábuas da lei, o altar com os 12 pães da proposição, o altar dos perfumes, os candelabros, tudo isso ficava protegido por um véu. Não viam, essas coisas sagradas não eram vistas. Aliás, Deus sempre cobre com o véu as coisas mais misteriosas. No Monte Sinai, o véu foram as nuvens. Na transfiguração, o véu foi também a nuvem. Mas na vida de Cristo e na vida de Nossa Senhora, o véu foi José. Ele teve a missão de ocultar. Deus não queria que naquele momento se revelasse, se conhecesse, por exemplo, a maternidade divina de Nossa Senhora. E como que Deus fez isso? Deu à Virgem Maria o esposo, e para todos ele era o pai daquela criança. E aquela criança era o filho de José, o filho do carpinteiro, acabamos de ouvir no Evangelho. Então São José foi o véu da maternidade divina. Deus quis conservar em segredo durante muito tempo a própria virgindade de Nossa Senhora. E como que Deus fez isso? Colocou um véu, José. Para todos, a Virgem Maria era mais uma judia, mais uma galileia, mais uma nazarena, casada com mais um nazareno, José, o véu. A missão de São José foi esse véu, silenciar. A missão de São José não era pregar a devoção a Nossa Senhora, a missão de São José não era mostrar Nossa Senhora, a sua missão era silenciar, era esconder Nossa Senhora. E mais ainda, a missão de São José com relação a Jesus era o mais absoluto silêncio. E São José foi tão eficiente na sua missão, que quando o demônio vai tentar Jesus, o demônio não sabe se Jesus é realmente o Filho de Deus, porque José cumpriu a sua missão. Ele se apresentou e agiu tanto como pai de Jesus, que não ficou nenhuma margem para duvidar que ele era o verdadeiro pai. O véu, o silêncio na vida de Jesus. A missão de São João Batista foi apontar Jesus, foi dizer: esse é o Cordeiro de Deus, esse é o Salvador. A missão de São José foi esconder Jesus, não deixar que naquele momento ninguém soubesse que ele era o Salvador, que ele era o Cordeiro de Deus. Os apóstolos vão receber a missão de irem pelo mundo, levando Jesus, ensinando Jesus, pregando Jesus. A missão de São José vai ser também viajar muitas vezes, até de um país para o outro, mas escondendo Jesus, protegendo, ocultando Jesus, o véu. A missão silenciosa de José, a sua missão era o silêncio. Não sei se notaram no Evangelho, por que as pessoas de Nazaré não conseguiam acreditar que Jesus podia falar aquelas coisas tão bonitas, que Jesus podia fazer milagres. Qual é o motivo que eles dão? Mas esse aí não é o filho do carpinteiro? O véu de São José. Ele deu a Jesus essa roupa, essa roupagem de alguém tão simples e tão humilde, que as pessoas não conseguiam acreditar que o filho daquele José pudesse ser esse profeta, esse grande profeta que agora se apresentava. A missão do silêncio. José, o homem silencioso. O silêncio de São José também, o silêncio da provação, que os autores espirituais muitas vezes chamam de o terrível silêncio de Deus, quando Deus não fala. Esse foi o silêncio de São José. Muitas vezes em sua vida ele teve que enfrentar esse silêncio,
quando percebe que Nossa Senhora vai ter um filho, e ele sabe que não é o pai. Conhecemos tão bem essa história, já ouvimos tantas pregações sobre ela, mas Deus não fala no primeiro momento, e São José tem que suportar e aceitar esse silêncio, o silêncio de Deus. O silêncio de Deus quando querem matar Jesus. Mas alguém pode dizer: não, padre, mas Deus falava com São José através de sonhos. E quem é que garantia para São José que o seu sonho era sobrenatural? Sendo ele um homem prudente, será que ele iria logo acreditando em sonhos? Até nos seus sonhos ele tinha que fazer o discernimento. O silêncio de Deus, o silêncio da fé. Esse foi o silêncio de José. O silêncio, meus irmãos, do sacrifício, o silêncio da aceitação. São José, para cumprir a sua missão, para ser fiel a Deus, esteve disposto a sacrificar de si a própria Virgem Maria. A solução que ele encontra para proteger Nossa Senhora, para não ter que entregá-la, porque ele sabia que ela jamais faria algo de errado. Qual foi o seu sacrifício? Eu vou embora, e a culpa vai cair toda sobre mim. Eu sou o pai que abandonou a esposa, já esperando um filho. Sacrificou a presença, sacrificou ter Nossa Senhora, para ser fiel ao que a sua consciência lhe dizia. O silêncio do sacrifício, o silêncio da aceitação, quando tem que fugir para o Egito, quando tem que se deslocar tantas vezes em sua vida, e ele faz tudo aquilo, mas sempre em silêncio. Vejam se não é impressionante que o Evangelho não registre nenhuma palavra desse homem. O silêncio da própria pessoa. Quem era José? Não era ninguém. Ele era o carpinteiro. A profissão dele era mais do que ele. Quando querem se referir a Jesus, e Jesus mais ainda, porque Jesus era o carpinteiro, filho do carpinteiro. Quem já morou em lugar pequeno sabe que é assim que a gente conhece as pessoas. O filho do José, o filho do João, o filho do Sebastião, né? O filho é conhecido pelo pai. Então quem é Jesus? É o filho do carpinteiro. O silêncio da sua personalidade, aquilo que ele fazia, quase que aparecia mais do que ele. As pessoas como que não conheciam José, conheciam aquele homem que fazia os móveis. Portanto, a humildade de São José. Outro silêncio muito difícil, o silêncio de saber que não se é mais necessário. E aí terminou a missão. Quando Jesus já está homem formado, foi protegido, foi ocultado, digamos assim, por São José, foi silenciado durante 30 anos, e agora é o momento em que ele vai começar a pregar. Olha o Evangelho de hoje novamente. A missão de São José acabou. Se a sua missão era esconder Jesus, e agora ele vai aparecer, a minha missão acabou. É aquele momento em que Deus fala para a pessoa: agora você chega para o lado, porque é alguém mais importante que vai ficar no centro. Chega para o lado, José. Você cumpriu a sua missão. Você é o servo bom e fiel. Mas agora, na terra, você não é mais necessário. O silêncio de saber que não sou necessário. O silêncio de saber que depois de mim não vai vir o dilúvio, não. Que depois de mim o mundo não vai acabar, não. Tudo vai continuar. Como dizia uma pessoa com a frase muito forte: o cemitério está cheio de pessoas insubstituíveis. Porque muitas vezes não temos essa convicção de que não somos insubstituíveis, de que não somos assim tão necessários. Só somos necessários, e só somos até úteis na medida em que Deus tem para nós uma missão. Quando termina essa missão, chega para o lado. Chega para o lado, que alguém agora vai ficar no centro. O seu lugar não é mais o centro. E assim foi São José. Ao cumprir a sua missão, chegou para o lado. E foi, claro, para os braços do Pai, aquele que ele representou tão bem na terra. Meus irmãos, outro silêncio de São José, o silêncio da história. Onde está o túmulo de São José? Assim como a Arca da Aliança ficou perdida e ninguém sabe onde está, também o túmulo de São José não se sabe, não se conhece. Onde esteve São José na própria história da igreja durante tantos séculos? Ficou também mergulhado num grande silêncio.
porque Deus reservou São José para os nossos tempos. E hoje sim Ele fala, hoje Ele grita aos nossos corações para que nós sigamos o caminho que Ele nos deixou, mas Ele também ficou mergulhado neste grande silêncio. São José, meus irmãos, é um homem de grandes contrastes. São José era um homem que não tinha nada, e isso também é um silêncio. Ele não tinha nada, meus irmãos. Vejam bem, São José tinha Nossa Senhora, a sua esposa, mas ele não tinha uma esposa no sentido carnal. São José tinha Jesus, mas ele não teve filhos, ele não deixou a sua descendência, o seu sangue não continuou, a sua profissão, que era algo tão comum que o filho continuasse a profissão do pai, não continuou. Ele não tinha nada, não teve uma morada fixa, porque teve que viajar tanto. Ele volta para Nazaré, mas já não era mais os seus planos voltar para Nazaré, quando ele vem do Egito, e vai porque Deus assim determinou. Era um homem que não tinha nada, mas por outro lado, ele era um homem que tinha tudo. Se ele não tinha essa esposa, como todos os outros esposos têm, ele foi o único homem a quem Deus teve a coragem de confiar a guarda da virgindade de Nossa Senhora. Ele foi o único homem a quem Deus teve a coragem de confiar a esposa do Divino Espírito Santo. Ele não teve filhos carnais, filhos do seu sangue, mas ele foi o único homem a quem o Filho de Deus chamou de Pai. Jesus chamava duas pessoas de Pai, o Pai do céu e o Pai da terra. E a gente pode imaginar, até um pouco engraçado, quando Jesus rezava e falava Abba, e São José lá da oficina podia falar, será que ele está falando com quem? Será que é comigo? Porque era com o mesmo nome que Jesus se referia ao Pai do céu, se referia a ele. Então era um homem que não tinha nada, mas tinha tudo, tinha como filho o próprio Filho de Deus. E como deveria tremer o coração de São José quando ouvia a palavra Pai nos lábios do próprio Deus, do Filho de Deus. Um homem que não tinha nada, um homem que tinha tudo. Peçamos hoje então, meus irmãos, a intercessão de São José. Não é preciso nem fazer a nossa vida a aplicação, fica para a nossa reflexão também na nossa vida, vivermos esses silêncios, o silêncio da palavra, o silêncio da missão, o silêncio da vida simples, da vida ordinária, o silêncio do desprendimento, do sacrifício, da nossa personalidade, que nós possamos olhar para São José e refletir nesses pontos para a nossa vida. E peço o minuto da paciência dos senhores, como hoje nós iniciamos o mês de maio, e é tão comum que durante o mês de maio os padres aproveitem para falar de Nossa Senhora. Então, para não prolongar, eu queria contar uma história que tenho certeza que poderá nos ajudar a crescer na devoção de Nossa Senhora. Essa história eu ouvi de um livro muito velho de meu pai, que era congregado mariano, e tinha alguns livros que o padre exigia que os congregados tivessem, e lá, esse livro tinha muitas histórias, e uma história muito bonita, de um padre, que antes de ser padre, ele tinha sido protestante, ele era evangélico, ele se converteu, mas no seu coração sempre ficou uma certa dúvida, uma certa nuvem sobre Nossa Senhora, aquele clássico medo de louvar muito o filho e a mãe ficar enciumada. Está para nascer a mãe, que vai ficar triste quando se louva o filho, Mas esse padre tinha esse medo, não que ele não acreditasse em Nossa Senhora, mas ele tinha sempre um receio, ele não falava de Nossa Senhora com tanta força, com tanta convicção, por esse medo, por esse receio. E uma tarde, ele foi chamado para atender um doente, num lugar distante, e, claro, foi a pé, e ele demorou, e quando voltou foi surpreendido pela noite. Era um lugar deserto, um lugar perigoso, e aquele pobre padre se viu perdido na noite. E quando é escuro mesmo, meus irmãos, você não sabe onde que você está, você não consegue andar, você é capaz de andar no mesmo lugar, começar a dar voltas e se perder. E aquele pobre padre se perdeu na noite, não sabia para onde ir. O medo de cair na mão de assaltantes, o medo de ser atacado por animais ferozes,
E no meio da noite, nas trevas, na escuridão, ele se lembrou de Nossa Senhora. E ele fez uma oração muito sincera a Nossa Senhora: Virgem Maria, a senhora sabe a dificuldade que eu tenho no meu coração de te acolher totalmente na minha vida. Eu estou perdido, não sei para onde tenho que ir, não sei onde estou, não sei nem sequer o que eu tenho que fazer, se ficar parado nessas trevas ou tentar andar. Eu peço à senhora que me ajude, e eu lhe prometo que, se a senhora vier em meu auxílio, eu prometo dedicar a minha vida a propagar a sua devoção. Mal ele termina a oração, bem distante, se acende uma pequena luz. E ele percebeu na hora que podia ser uma resposta. Não era uma luz que iluminava o seu caminho, mas indicava uma direção, já tinha um ponto de referência, era uma espécie de uma estrela que o poderia guiar naquele momento. E ele foi caminhando em direção àquela luz, uma longa distância, e à medida que ele foi se aproximando, ele viu que era uma casa, e sentiu seu coração aliviado por encontrar ali uma casa. E era a luz que passava através dos vidros opacos de uma janela. E ele então chegou ali tarde da noite, chamou naquela casa, e logo veio alguém atendê-lo, e ele explicou a sua situação, que ele estava perdido. A família o acolheu, lhe ofereceram lá uma sopa, alguma coisa, mas ele queria entender o que tinha acontecido. E então ele perguntou para a família: aconteceu alguma coisa para vocês terem acendido aqui essa luz à noite? E a mãe daquela casa falou: sim, aconteceu uma coisa. A nossa filhinha nos acordou. Ela disse assim: mãe, tem uma senhora aqui no meu quarto, tem uma pessoa passando aqui. E nós fomos lá, acendemos a luz e não vimos mais ninguém. Mas ela disse que passou uma senhora, uma mulher pelo quarto dela. E aquela foi a resposta que o padre precisava. Nossa Senhora acendeu uma luz no quarto daquela menina, como Deus gosta de usar das crianças. E aquela luz, que no primeiro momento era tão pequena, que mal se podia ver, foi a sua salvação. E ele então se propôs, a partir daquele momento, a se consagrar, a propagar, a viver e a divulgar a devoção a Nossa Senhora. Quantas vezes, meus irmãos, como José, nós nos encontramos também em momentos de trevas. Quantas vezes nós não sabemos o que temos que fazer, nos encontramos perdidos e correndo perigo. Não duvidemos, na hora das trevas, na hora da escuridão, como dizia São Bernardo, olha para a estrela e invoca Maria. Invoquemos Nossa Senhora. Começa o mês de maio hoje, aproveitemos esse mês para intensificar a nossa devoção a Nossa Senhora. Cada um faça alguma coisa nesse mês por Nossa Senhora, ainda que seja rezar uma Ave Maria todo dia, mas faça alguma coisa. É o mês de Nossa Senhora, é o mês dela. Façamos alguma coisa especial por Nossa Senhora nesse mês, porque ela já fez muito e fará muito mais ainda por cada um de nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.